Olá pessoal, está começando mais um episódio do Sex and the Flix, nosso podcast sobre filmes, séries, psicologia, relacionamentos, comportamento e bebidas. Eu sou Luciana Kiel, jornalista responsável pelo cinema, estou aqui com a psicóloga e sexóloga Caroline Brinin. Tudo bom, Carol? Tudo bem. Carol, na tristeza você precisa e na alegria você merece, algo assim. A gente está falando da bebida alcoólica. A gente vai fazer um episódio para conversar sobre a nossa relação com a bebida, se ela é problemática, se ela é saudável, se ela não é. Não a nossa, minha e da Carol, a nossa de sociedade, na verdade, porque a minha e da Carol a gente sabe que tem coisas para melhorar. Exato. Eu ia dizer, a nossa claramente a gente já avisa que não é um episódio para ficar ditando regra, nós não somos abstêmios, nós temos nossos só momentos. Exato. Enfim, a gente é porque assim, álcool é um negócio que está presente no dia a dia da maioria das pessoas, seja diretamente porque ela consome ou porque alguém próximo dela consome, e a gente sabe que em algum ponto pode ser um problema. Mas assim, que ponto que é esse? É isso que fica meio nebuloso até quando a gente vê filmes e séries, coisas assim. Por que a nossa relação com o álcool é tão ambígua, Carol? Olha, eu acho que tem milhões de respostas para isso, e eu também acho que são questões muito subjetivas. Por exemplo, a gente sabe que existe um gene, uma predisposição genética ao alcoolismo, por exemplo, se você tem familiares alcoólatras e tal, que não significa dizer que você vai virar um alcoólatra, porque tem muitas pessoas que pegam o caminho oposto, elas não bebem porque elas têm histórias ruins, traumáticas com outras pessoas, ou elas não bebem certas bebidas porque o gosto simplesmente é insuportável. Por outro lado, tem pessoas que se esforçam para se acostumar com o gosto da vodka, da cerveja. Né? Eu acho que a cerveja é um dos exemplos mais clássicos, assim, ninguém gosta de tomar e já fica, que delícia. É verdade. Né? E também acho que as pessoas, cada um vai ter a sua razão para manter aquele hábito. Tem gente que gosta de beber socialmente. Uma vez eu fui numa palestra de drogas e álcool na adolescência. Proerd? Cara, não é Proerd, mas eu acho que... Era da mesma coisa, Não, né? é aquele lugar, aquela instituição aqui que as pessoas se internam. Acho que é Serene. Serene. Aí o cara dando a palestra dizia, quem bebe socialmente. É verdade. Eu pensei, né, cara, não precisa ser assim radical. Eu não sei, mas eu acho que o grande problema é que o álcool estabeleceu-se que é ok, mas é droga. Tudo que altera a tua consciência é droga. Como é socialmente aceito e é vendido constantemente, tá na tua cara o tempo inteiro, durante muito tempo, até coisas que não tinham nada a ver com cerveja, acho que até hoje ainda, por exemplo, marca de cerveja patrocinando futebol, o que uma coisa tem a ver com a outra? Né? Ou usar mulheres pra vender cerveja, o que uma coisa tem a ver com a outra? E até a questão do esporte, eu tava pensando, porque lembra quando começaram a fechar o cerco com publicidade com cigarro? Sim. Que eles proibiram. A Fórmula 1 tinha, lembra Marlboro? Eles proibiram, mas por exemplo, a Fórmula 1 é uma prova automobilística de carro, de direção, que eles comemoram com champanhe no final. E a gente sabe que misturar álcool e direção... Mas sabe o que aconteceu essa semana que eu achei engraçado? Tem um posto embaixo da minha casa, né? E eu fui lá comprar a Heineken Zero, porque eu amei essa Heineken, gostei do gosto, gostei de tudo. Não estamos sendo patrocinados pela Heineken, mas se ela quiser, ela pode. É isso aí, obrigada. Então, eu fui louca, seca pra comprar, cheguei lá pra atendente, falei, não tem mais Heineken Zero? Ele assim, não, acabou. Eu falei, como acabou? Eles levaram embora porque ninguém tava comprando. O que me chamou a atenção era a única cerveja zero, supostamente era o que deveria estar lá, em contrapartida, né, ao contrário das outras, e foi que ninguém comprou, então levaram embora, porque... E aí você olha, lá tem 50 marcas de cerveja com álcool, mas sem álcool, numa conveniência de um posto de gasolina, não pegou. A gente tem uma relação esquisita com o álcool. E eu acho que uma outra coisa também é o que ele faz com cada um de nós, porque as nossas barreiras morais, elas dão uma baixada. Né? Na hora que a gente começa a beber, a gente relaxa. Se você é mais ansioso, você larga das suas paranoias, preocupações, você vai ficando... Tu perde o freio da inibição, né? Tu que estudou, né? Id, ego, superego. Tu deixa o teu superego de lado. O superego fica de lado. E daí tu assume o id mesmo. Pode tudo, não passa nem pelo ego. Não, mentira. Id, ego, superego. Porque eu não sou de psicanálise, né? O id é a gente. É o selvagem, né? Então, o id é o vida louca. Sim, a tendência é você cair pra esse lado. Mas tem muitas pessoas, por exemplo, que ficam mais chorosas, que ficam mais agressivas. E acho que vai até depender do momento de vida pelo qual a pessoa tá passando, né? Um padrão que eu tô tentando adotar pra mim agora é de não beber quando eu tô mal. Assim, não ter... eu tive uma semana difícil, eu vou beber.
tentar fazer essa associação, porque todo mundo sabe que beber não resolve nada e vai te dar uma ressaca. Mas é uma coisa na verdade é uma compensação disfuncional, né? Porque é a mesma história com comida. Ah, eu tô triste, eu vou comer. Ah, eu tô feliz, eu vou comer. Sim. Ah, eu tive um dia difícil, eu vou beber. Mas se eu comer, pelo menos eu não vou sair falando besteira por aí. Depende, exato, né? De modo geral, você não vai. Mas eu acho que a comida, ela te proporciona um prazer e um alívio por poucos minutos. Sim, e pode depois ser. você fica ou mal porque comer, ou enfim. Sim. A bebida é um treco que você vai. E ela tem um efeito sobre você. Dá sono, relaxa, você fica mais solto, fica mais leve. Você tem a habilidade de pensar em menos coisas por mais tempo. Ao passo que se você é ansioso e pensa em muitas coisas muito rápido, a bebida tem uma tendência a desacelerar isso. Né? E é como tu falou, o nosso humor vai determinar muito qual é o tipo de viagem que a gente vai ter com aquela droga. Então, se tu tá mal, se tu tá incomodado, muito provavelmente isso ali vai dar uma alterada. E que é o que falam de outras drogas, por exemplo, LSD e tal, né? Que eles falam que se tu não estiver bem, a tua bad trip pode ser horrorosa, né? Claro, o álcool em outras proporções, de outra forma que ele age no nosso organismo. E a gente sabe, assim, todos os malefícios do álcool, tanto no momento que tu bebe, né, porque daí tu pode falar besteira, tu pode ser desagradável, por favor não dirija, porque tu pode, né, se machucar alguém principalmente, mas tem os efeitos de longo prazo também, né, de até ele ser cancerígeno, né, de certa forma, de contribuir. Sequelas de demência pode ter, tem um monte de coisas que a longo prazo pode acontecer. Quem abusa muito de destilado aumenta muito a chance de ter problema de fígado, né, enfim. Mas a bebida também te passa uma ilusão, tipo, até pouco tempo a gente não debatia as calorias de uma cerveja, as calorias... É porque bebida era líquido, então provavelmente tem caloria, vamos tomar. Mesmo a gente vendo o cara com a barriguinha de cerveja, Sim. a gente achava que tudo bem beber, mas não comer. Até que um dia alguém me falou que uma latinha era um pão francês. Uma latinha de cerveja e acabou. Aí eu só penso, cerveja é pão líquido, cerveja é pão... Acabaram com a minha vida, a pessoa que me falou isso. Mas enfim, a gente acabava se tapeando, escolhendo esse, né? E pra muitas pessoas chega um ponto que você entra num estágio de agora tá tudo ótimo, eu tô no controle, tá tudo bem. É antes de você ficar bêbado, você tá alegre. Sim. Você tá alegre, confiante, solto. E o problema é tu não enxergar mais o limite a partir dali, né? Porque tem gente e tem bebidas até, tem algumas que tu vai bebendo, tu vai percebendo. Acho que cerveja dá pra perceber bem, assim, tipo, 1, 2, 3, não, tô meio tontinho, dá pra parar. Agora, se tu toma, por exemplo, um Cuba Libre, que tem o açúcar da Coca-Cola, tal, junto, pra mim, pelo menos assim, eu tô bem, tô muito mal. Não tenho um meio termo, assim, né? Tu tá muito bem até o momento que tu simplesmente não tá mais. E tem pessoas que têm reações diferentes, né? Tipo, pra mim, vodka me dá branco total no outro dia. Eu não lembro de quase nada. Eu fico tendo flashes 1, 2 dias depois do que aconteceu, mas não lembro. Cerveja é uma coisa que normalmente no outro dia eu tô de boa. Se cerveja não for a marca que é boa pra mim, eu sinto uma dor de cabeça e tal. Sim. Gin é a mesma coisa. Gin, se eu beber demais, eu vou também ter uns apagão de memória. Não sei se é o destilado da cerveja. Pode ser. Mas cada pessoa destilado tem... do outro. Hoje estamos ótimos, porque bebe socialmente. Exato. E a gente não está bebendo, né? Pois é, estamos na... Não agora, só depois. Só depois. Mas até tava pensando, né, que tu comentasse ali, porque é uma droga, né? E é socialmente aceita. Daí entra o negócio de drogas lícitas e ilícitas. Cigarro é uma droga lícita, bebida alcoólica é uma droga lícita, daí quando tu entra para as outras, né, tipo, por exemplo, maconha ainda não é... Aí é questionável o que é mais nocivo, né, porque maconha é nociva de algumas formas, cigarro de outras, bebida de outras, enfim. Mas eu acho que a bebida alcoólica, ela ainda tá num patamar diferente porque ela tem um papel social. Pode ver, assim, a maioria de confraternizações, comemorações, encerramento, festa de casamento, até rituais religiosos envolvem a bebida alcoólica. Então eu acho que é por isso que a gente faz um pouco de vista grossa, não é, Carol? É que veio desde... A bebida alcoólica tá entre a gente há quantos mil anos, né? Os egípcios já faziam um certo tipo de bebida, os padres com a cerveja, tem um monte de, né? E é engraçado, povos que nunca se viram tinham essa questão de estar... Essa necessidade de ficar chapada. Então, né? Mas você não pode... Até os elefantes, tu vê, né? Com a história da marula. Até eles curtem essa... É verdade. Quando a gente tava viajando, a gente viu dois elefantes adolescentes comendo a marula que já tá muito madura, quase podre, e essa fermentado. E essa fermentação que faz eles ficarem zonzos, assim, né? Eles falam que é bêbado, mas não é, porque dá um brilho. Eu nunca mais vou assistir as aventuras de Babar da mesma forma. Cara, Dumbo, bicho. Dumbo, depois que eu vi, eu pensei, isso, cara, não pode... Dumbo não, desculpa.
fantasia. Eu tenho medo desse desenho. Eu tenho medo. Eu, num dia que eu bebi demais, decidi assinar a Disney Plus. Hoje eu penso, onde é que eu tava com a cabeça? Não é que é ruim, mas tipo, é uma biblioteca da Disney, eu quero ver coisa nova. Mas tu viu o original de 40 ou de 2000? O quê? O Fantasia. Eu vi os dois. Tá. Mas o antigo eu tenho muito medo. Tá louco? Aqueles elefantes dançando, aquilo me dá um... Eu acho que tu tem que tomar alguma coisa ilegal pra entrar na viagem. Pra ter feito aquele desenho, pra ter pensado naquele plot, tudo ali envolve uma coisa legal. Mas enfim. Mas eu acho que é isso que talvez deixe o álcool tão mais aceitável. E eu já percebo que ele é quase obrigatório, não obrigatório, mas enfim, às vezes quando tu sai com o pessoal e tu não tá bebendo por qualquer motivo, tá tomando antibiótico, tá qualquer coisa, não, hoje eu não vou beber. Mas por quê? Mas só um pouquinho, tu sofre quase que um bullying. Mas tu sabe que eu acho que às vezes, talvez a pessoa que faça esse bullying, ela não tenha consciência, mas ela tá fazendo isso. O quê? Tá fazendo bullying? Claro que tipo assim, mas eu não acho que ela tá sendo não tá fazendo por mal. Mas é quase como, tipo assim, tu vai me deixar bebendo sozinho, então eu vou parar, né? Parece que em algum grau, às vezes, a gente sabe que não devia ou não precisaria. Eu poderia sentar e tomar um refrigerante, ou tomar um suco, ou tomar uma água. Mas a maioria de nós se sente constrangido quando uma pessoa não bebe. E quando o outro diz, não, tudo bem, eu vou beber, aí eu me autorizo. Então se todo mundo vai beber, eu vou beber também. Eu não sei, parece que tem alguma coisa muito característica, porque... Eu lembro que na aula de antropologia na faculdade o professor usava a expressão cola social, que na época ele explicando o café, em muitas culturas, é uma cola social. A gente faz isso muito, né? Tipo, vamos tomar um café. Tu não chama a pessoa pra conversar. Raramente vamos conversar, vamos sair, vamos tomar uma cerveja, fazer um happy hour, né? Sempre envolve ou comida ou bebida, e geralmente se for à noite a bebida, ou fim de semana, a bebida vai estar envolvida, né? E parece que ela também é o que mantém o rolê. Porque se acaba, vambora. É verdade, né? Tipo assim, se você comprou uma caixinha de cerveja, os 2, 3 tomaram e acabou e ninguém tá disposto, então acabou, né? A amizade acabou. Pois é, né? As pessoas têm isso, exato. Me parece que com comida, eu vejo que algumas pessoas são assim também, mas com a bebida tem essa coisa de tu tem que me autorizar a beber. Porque parece que fica desconfortável pra muitas pessoas, tá, gente? Não são todas, mas parece que fica desconfortável pra mim que eu vou usar isso e você indiretamente tá me dizendo que tu não precisa disso pra conversar, pra se divertir, pra ficar à vontade. Muitas pessoas bebem por conta de ansiedade. Ansiedade social de ficar num lugar, de ter que puxar uma conversa. É um exemplo já entrando nos filmes e nas séries que em algum momento a gente vai falar, o Raj do The Big Bang Theory, né? Que ele não conseguia falar com mulheres a não ser que ele bebesse. Mas em muitos filmes, especialmente até final da década de 90, começo dos anos 2000, agora eu não sei como é que tá. Mas tinha muito da história da coragem líquida. Até, assim, antes da gente ter evoluído um pouco mais na terapia sexual, tinha muito terapeuta que dizia, mas toma um vinhozinho antes pra dar uma relaxada. É verdade. Que não é uma coisa errada, mas te chama a atenção, assim, peraí, por que eu preciso, o que me impede, sou eu mesmo alterado. Não é uma fórmula má, não é um sucugami que eu vou virar uma outra pessoa. Mas parece que eu preciso colocar minha fé naquilo ali pra eu poder fazer algo. E às vezes... Já tem estudos com placebo, às vezes é só tu. Tu beber um treco que tem um gosto forte, tu acha que tem álcool? Capaz Carol, de te permitir fazer agora, coisas. Na questão da inibição ali, que a gente falou, né, social, tal, agora eu tava pensando até na relação de bebida e sexo. A gente sabe que tem um negócio bem perigoso, né, do sexo consentido, não estupro, se a pessoa tá alcoolizada ou não. Mas eu tava pensando, eu vi uma vez algum filme, alguma série, eu não lembro qual é, se eu lembrar eu coloco na descrição do episódio depois, que tinha alguém, uma mulher, que ela só conseguia ter relação sexual se ela bebesse. Porque senão ela ficava meio, não, melhor não, tal. E assim, ela não tinha prazer naquilo. Eu não sei se tu como sexóloga também já é um fenômeno que já viu em algum lugar? Já vi, tem até, tu me lembrou um filme que não é diretamente isso, mas tu lembra aquele filme da Halle Berry, Monsters Ball, que é bem deprê? Tem uma cena... que acho que ela tava com o Billy Bob Thornton e eles estão conversando, acho que ela bebeu e daí ela vai pra cima dele e eles transam, mas tu percebe que não é porque ela tava com tesão nele, é porque ela queria descarregar, ignorar e tal, que é o que muita gente faz com álcool. Ali são duas coisas, duas forças, que era o álcool e o sexo, pra ela só não pensar, pra ela só não lidar. Eu acho que o álcool... A função dele, por exemplo, quando a gente usa pra... Aliás, nem pra sexo. Sabe uma coisa que eu acho engraçado que acontece muito? Eu não sei se sempre foi assim ou se piorou. Eu chutaria que piorou, porque os adolescentes têm menos habilidade social. O medo de rejeição numa balada, como se aquela pessoa que tu nunca viu na tua vida vai definir a tua autoestima. Tipo, tu nunca viu alguém na tua vida, aí tu fica lá.
Blumenau mesmo, né, gente? Recado para os rapazes. Eu, na minha adolescência, era depressão. Tu ia numa balada, o cara ficava 45 minutos te olhando e ele ia embora. E daí eu pensava, tá. Na Europa é assim. Ah, então. As Mas em europeias Balneário ficam não é loucas. assim, São Paulo não Por é isso assim. que elas adoram os latinos, porque os latinos são mais diretos. Então, mas muitos. Tem várias cenas de filme que agora também não vou saber dizer o nome, que o cara tomou um shot, cria coragem e vai lá falar com a menina. Né? Ou a menina termina a sua taça de vinho e dela vai falar com o menino. Essa coisa de a bebida não fui eu que fiz. Baixa. Sabe? Não tem aquele ditado assim, não sei dançar tal, e a vodka diz, não, você sabe. Então, exato, sabe? Eu vejo isso muito, as pessoas não sentirem coragem e daí elas se apoiarem em alguma coisa que altera a consciência e ir lá e fazer. Isso é uma coisa que eu ouço várias histórias, tipo assim, eu fui lá, eu dei um gole na minha cerveja, só eu devo falar com ela. Tipo, eu criei coragem. Coragem líquida. Como se a bebida estivesse diretamente associada à coragem. E muitas pessoas misturam... Eu já vi histórias tipo, estou com meu marido há tantos anos, não gosto mais dele, mas me sinto na obrigação de ter sexo, então eu bebo pra ficar ok, fazer isso. Tá. Ou... meu marido, eu detesto o jeito que ele transa comigo. Então eu meio que ignoro porque eu já tomei um vinhozinho, tudo bem. Ou eu fico muito nervosa porque eu tenho um histórico anterior de abuso. E aí eu quero estar com esse cara e eu não consigo. Então tem várias razões pelas quais as pessoas acabam usando álcool para se permitirem fazer coisas que muitas até sabem que não precisa. Mas é a mesma história de gente nova tomando Viagra. Tu não precisa, mas tu gosta de ter aquela safety net. Tu toma, mesmo a tua ereção sendo ótima, mas tu toma, e às vezes o álcool pra muitas pessoas é isso, é a muleta, se der tudo errado, eu tomo agora e fica tudo bem. E engraçado que a gente falou que tem gente que precisa beber, né, enfim, mas se a gente parar pra pensar, pelo menos no lado masculino, o álcool até pode causar disfunção. Em grandes quantidades vai te dar, provavelmente vai te dar, ou tu vai ejacular rápido, ou tu não vai ter ereção, né? Mas é engraçado também, porque tem muitos meninos que se gabam do fato de, porque eu tomei tantas cervejas e eu não sei o quê, ou tem os meninos que já aceitam. Tipo, eu bebi demais, não vou conseguir. Tem meninos que ficam mal com isso, eles não fazem a relação direta de beber demais com não ter ereção. Eles já ficam, não, porque tem uma coisa errada comigo, não sei o que, tarará. E não tem. Mas é engraçado, porque muitos precisam de álcool pra chegar na menina, aí eles chegam, aí continuam bebendo, e daí na hora de fazer o que eles estavam querendo fazer com a menina, eles não conseguem, porque... beberam demais. Ao mesmo tempo, tem pessoas que ficam mais agressivas com o álcool, e daí você vê pessoas que tomaram a tal da coragem líquida e vão pra cima e são, né, invasivos, assim, vão te colocar contra a parede pra, enfim, ter o que querem. Mas, enfim, casos e casos. Mas eu acho que a bebida tem muito isso. Eu não sei se tu lembra do Russell Brand. Sim. Né? Não sei se tu lembra quando a Amy Winehouse morreu, ele escreveu um texto, acho que foi pro eu lembro dessa Times, história. não sei. E ele disse uma coisa que me chamou muita atenção e pra mim isso é muito real, assim. Quem tem um problema com álcool, com alguma compulsão, alguma coisa, quer tapar um buraco. E ele falava que pra Amy Winehouse o álcool era pagar alívio, era o alívio comprado. Tipo assim, ela bebia, ela relaxava, ela não tava sofrendo, ela não tava pirando com aquele cara que ela era casada, ela não tá... Muitos de nós acho que fazemos isso. Em curta, média ou larga escala, eu acho que muitos de nós a gente recorre a isso porque é um refúgio. É o que relaxa, é o que, né, enfim... Mas... E é glamourizado, né? Porque todos os filmes e novelas é o whisky do fim do dia. Sim. Né? Que nem eu comentei aquela série Diz que é Amiga pra Matar, que é uma série que eu acho sensacional. Espero que esse ano eles façam uma nova temporada. Sabia que ia ter mais uma. Mas a personagem da Christina Applegate sempre está tomando vinho. Sempre tá com uma taça de vinho na mão. E nunca tem nenhuma consequência. Quando ela fica bêbada, ela fica meio tonta e tudo bem. Não ganhou 1 quilo tomando vinho todo dia. E até, né, pra quem assistia a série, até na segunda temporada ali que ela conheceu o irmão gêmeo lá do cara da primeira, que a gente não vai falar o que aconteceu, porque quem não viu ainda, né, não levar spoiler. Sim. E que ele também nunca bebia, e daí num evento determinado ele bebeu demais, e daí foi descobrir que era porque ele já tinha um problema com álcool e tal, então ele se cuidava, e daí a partir do momento que descuidou total, assim, né? Bom, mas então agora que a gente tá falando de filmes, a maioria dos filmes, se a gente for ver, principalmente filmes de comédia, tratam a bebida de uma forma bem divertida, né? Ela tem um sinônimo de bebida é legal, bebida é diversão, se a gente for ver, por exemplo, os filmes do American Pie, né, que eles, festa com muita bebida, daí alguns não lembram o que fizeram, não sei mais o que. Se beber não case. Se beber não case é né, que apesar de todas as consequências negativas, né, que deu no outro dia e tal, ainda é visto como algo que os brothers fazem, porque despedida. Mas tem vários filmes de comédia romântica que o dia seguinte a pessoa fica, ai, dor de Aquele cabeça. Ligeiramente Grávidos,
que engravida num porre, numa festa tal, e tipo, olha as consequências, e ainda assim é encarado como comédia, e ainda assim é encarado como, porque o casal se conheceu naquela noite, transou, ela engravidou tal, e daí de repente, daquilo ali nasceu um relacionamento, sabe? É um negócio muito, muito frágil até. E outro filme, Superbad, É o Superbad. que é os menores de idade Que querendo comprar toda a bebida, conquista que é exato. totalmente errado e é comédia, é legal, é diversão, é entretenimento. Mas né? é que eu acho que é diversão porque tem aquela história, sabe, no Superbad, acho que aquela pira do quem nunca? Quem Sim. nunca, né, glamorizava a bebida em uma certa idade, porque quando... Quem aqui de nós não ficava pensando, quando eu tiver 18 anos, quando eu dirigir, quando Apesar eu puder... de tirar o chopp de tirar a espuminha da cerveja do vô desde os 4, 5, né? Exatamente, mas eu acho que é que nem durante muito tempo o cigarro foi, agora já não é mais assim, mas durante muito tempo, pô, cigarro era um sinal de independência. Lembra a Free, a marca? Qual era toda a pira deles? Era gente jovem, bonita, descolada, decidida, independente. Eles reforçavam essa ideia de que se você fuma, você faz as suas escolhas, você é adulto. E a gente vendo aquilo, era, né, cigarro, cerveja... Algumas coisas, por exemplo, pra mim, o uísque jamais, sempre leva coisa de velho. Mas tem gente que também Sim. era sinônimo de autonomia, né? Independência, sofisticação, Sofisticação, de certa forma, exatamente. E assim, a gente foi criado no Brasil com novela. A maioria das novelas tinha uma glamorização, especialmente para com os homens, porque as mulheres raramente bebiam nas novelas, mas da cervejinha, do uísque no fim do dia, que eu sempre achava engraçado, pensando que esse calor do diabo no Rio de Janeiro, os caras vão tomar uísque no fim do dia, mas ok, né? Que Mas deve tudo queimar de bem. dentro pra fora. Mas aqui no litoral de Santa Catarina a galera leva chimarrão pra praia, né? Então... Sim, verdade, tinha esquecido disso. Mas enfim, eu acho que da bebida alcoólica, desde pequeno, a gente foi incentivado. E assim, tanto é que até uns anos atrás tinha comercial de bebida alcoólica que era bem infantil, até lembro do Sirizinho na praia, tinha bastante desenho, bastante coisa, e o Conal proibiu, né? Não poderia mais. Daí, aqui no Brasil, propaganda de cerveja relacionada à mulher, peito, bunda. Mas não acho que é só aqui não, porque a Aqui Paulaner, é mais. a Paulaner não é uma loira com peito gigante, assim, segurando dois canecos de chopp, com uma roupa de alemã de Frida. Mas depende, mas lá é diferente, assim, O appeal é diferente. O appeal é diferente. A Paulaner, ela é patrocinadora esportiva do Bayern de Munique e tal, e na Alemanha a bebida, ela é um negócio confraternizar, não é pegar gente. Até porque alemães não pegam gente. Eu não sei, talvez a gente bebe mais... Inicialmente cerveja gelada para se refrescar, mas eu não sei o quantos de nós sabemos tomar 2 cervejas e ir pra casa. Né? Eu conheço muitas pessoas que moram sozinhas, tomam 2 cervejas e tudo bem, mas quando elas saem, elas não vão tomar 2 cervejas, né? E agora que a gente falou até da espuminha no chopp do vô e da avó, vamos falar sobre os nossos exemplos quando a gente é pequeno, né? Pai e mãe, até nos filmes e nas séries. Pais que bebem, normal, tudo certo, até comentasse ali nas novelas, mas quando a mulher bebe é um problema. Eu tava pensando assim, por exemplo, se tu pensar os Simpsons, uma família da pesada, que são desenhos bem parecidos, o Homer vive no bar, vive bebendo, o Peter da mesma forma, e aquilo ali tá tudo certo, faz parte do personagem, faz parte dele. E o que eu acho mais engraçado, a fisionomia deles, porque tanto o Homer quanto o Peter, eles não são necessariamente bonitos, eles são largados, eles têm barriga de cerveja, mas as esposas têm que ser bonitinha, cinturinha, dona de casa arrumadinha. O cérebro da casa, né? O cérebro da casa, que é bem o estereótipo de todas as sitcom americanas, né? Quando tem família. O homem é um descabeçado e a mulher é que resolve tudo, mas ela tá sempre em forma, ela tá sempre capaz, ela tá sempre... E se eu não me engano, todas as vezes que eu vi episódios do Simpson em que as personagens femininas bebiam, elas voltavam bêbadas, ou elas beberam porque estavam irritadas, ou elas beberam porque elas estavam, sei lá, mas não era por uma razão de entretenimento, de se refrescar. A não ser que apareceu um episódio ou outro que tinha uma festa e talvez a personagem estaria com uma tacinha de champanhe na mão. Mas assim, daí eu lembrei de outras séries adolescentes que tinham adolescentes não, né? Mas enfim, séries que tinham mães que bebiam. Por exemplo, DLC, eu não sei se tu chegou a assistir. Não. DLC era tipo Barrados no Baile em Orange County, assim, na praia, enfim. E daí tinha a mãe de um personagem lá do Seth, que ela tinha alguns problemas com a família e tal, assim, família, o pai dela e tal.
E começou muito de leve, assim, ela tomava sempre a tacinha no final do dia, era sempre a tacinha no final do dia, daqui a pouco a tacinha virou uma garrafa, daqui a pouco virou 2 garrafas, assim. Então eles fizeram até a progressão, mas como ela era uma personagem secundária, tu via assim, começou, é um problema, sabe? E no Desperate Housewives, não sei se tu lembra quando a Brie tem um problema com bebida, que quando ela perde tudo, perde o filho dela, o filho do ex-marido, não sei, pega a empresa dela, tal, que ela entra numa espiral de bebida, que ela... é verdade, era a Brie que bebia e transava com o pessoal no bar. E ela era a mais certinha das donas de casa, assim. Então, tipo, ou os opostos. A dona de casa exemplar, super certinha, que de repente aconteceu uma coisa ruim e virou uma super alcoólatra. Ou seja, quando os pais bebem é normal, quando as mães bebem é um problema. É o estereótipo até de normalizar a barriga de cerveja. Porque se uma mulher tiver for mais gordinha por conta da cerveja, ela é descuidada. O cara não, porque é isso aí, é a vida, né? Os homens desenvolvem isso. E até eu tava lembrando, assim, de histórias de... enfim, entrando em cultura de estupro, vamos dizer, né? Quando tem um caso que, os dois estavam bêbados, né? Transaram e tal, daí no outro dia a menina, não, porque eu fui assediada. Mas o cara também tava bêbado. Mas não, ele não sabia o que ele tava fazendo. Tá, então ela também não sabia o que tava fazendo. Né? Porque que sempre a mulher é responsável... coisa de mulher direita, né, Luciana? A gente tem que ter no autocontrole sempre. Mulher não tem direito... Porque mulher que bebe é feio, né? Mulher que bebe é feio. Eu não sei como é que é pra ti, mas eu lembro de umas experiências de adolescente de me falarem e falarem pra outras meninas que... porque... Vou falar palavrão? Posso falar? Pode. Cu de bêbado não tem dono, né? Porque não sei, eu não vou cuidar, mas se fosse o oposto, espera-se que a namorada fique lá. Esperando o cara passar mal, não sei o quê. E aí o cara, quando a namorada passa mal, fica envergonhado, né? Chato que teve que ir lá, né? A menina ficou trancada no banheiro vomitando, pô, que chato pra ele. Eu lembro disso muitas vezes. Ou o cara tá ficando com a menina, adolescente, né? Adolescentes me ouvindo, vamos melhorar. Tava ficando com a menina passou mal, o cara some. Porque pega mal pra ele continuar com a menina que passou mal. Sabe? Tem umas coisas bem... Ainda existe muito, eu acho, o estereótipo. Mas tem coisas legais. Por exemplo, aqui em Blumenau tem uma menina que é Instagrammer, que ela é garota cervejeira. Ela é uma moça que tá sempre postando fotos de cerveja. Eu acho super legal. Tipo assim, né? As pessoas, as meninas, muitas mulheres sommeliers que estão fazendo vários Instagrams legais. Coisa que antes a gente achava que... Né? Agora, mas ao mesmo tempo, que eu acho complicado, Lu, é que também vem essa ideia de... A gente bebe de tudo, mas todo mundo tá lindo, tá magro, não tem ressaca, tem autocontrole, né? Todo mundo tá no vinho ou no espumante, porque teoricamente tem menos calorias. Não, e é aquele negócio, né? Se tu não bebe, tu sofre bullying. E se tu bebe demais, tu também sofre. Tu tem que estar... E é uma régua social que tu não tem exatamente certeza. Porque se tu tomar 4 cervejas é muito pra alguém, se tu tomar 2 é muito pra outra pessoa, se tu tomar 10, a outra pessoa tá feliz porque ela também toma 10, né? É verdade. E até como a gente entrou no assunto dos adolescentes, eu tava lembrando, teve como que isso tá chegando para os jovens, assim, eu comentei da The O.C., que era uma série adolescente que a mãe tinha um problema com bebida, tinha uma personagem também, a Marissa, que ela teve, porque problemas de família também, enfim, o escape, né? Gente, bebida não é psicólogo, só pra lembrar. Obrigada. Mas eu lembro de Barrados no Baile? Sim, não teve um episódio... A mãe da Kelly, eu acho, tinha problema com bebida. Mas não tinha um episódio que eu não sei se foi o Brandon, que ele tomou um porre numa festa, bateu o carro e já tava na reunião do AA no outro dia? Sim, tem vários. Mas tem outras... Tudo bem que eu gostava de Barrados no Baile porque era muito clichê pastelãozão, assim. Eu mais amava, Javotti. Mas eu acho que foi nele, e aí fizeram todo um drama, mas eu acho que a Kelly também tinha um problema com remédios. E a mãe dela também tinha um problema com álcool, sei lá. E daí também era aquela história, a mãe alcoólatra é rechaçada. Sim. Né? Meu Deus, o que ela fez. O pai é o pai, a gente entende que o pai abandona. Boys will be boys, Isso, exatamente. Tem isso muito, muito forte. Até agora que tu falou Boys will be boys, eu acho que tem uns episódios do The Boys, que a Elizabeth Shue, ela toma alguma coisa assim, num copo raso, assim, né? Engraçado como sempre passa uma impressão muito masculinizada, né? O cara que toma whisky cowboy, ele manda no rolê, ele é um macho alfa, ele é o cara que... A gente também atribuiu... A gente atribuiu até a forma que a bebida se apresenta para um certo estereótipo de pessoa, né? O vinho é clássico. A gente raramente vê... A não ser que seja filme de máfia, filme no restaurante italiano, raramente você vê homens com uma taça de vinho, né? É verdade. Tem aquele filme Perfeito é a Mãe, que a Mila Kunis está servindo jantar, as crianças estão com um copo de água, o cara tá com uma long neck e ela com uma taça de vinho. Aí alguém pode dizer, Carol, tá procurando pelo em ovo, né? A maioria
dos filmes são se saem pra jantar ou se é um momento romântico que estão tomando um vinho. Se eles estão muito tempo juntos, daí ele toma cerveja, ela toma o vinho. Ou ela, quando tá na balada, ela tá tomando vinho e tá tomando cerveja. Ele já tá se condicionando essa ideia de que o vinho é uma coisa de mulher, é elegante. Drinks, ou se não é né, coisa de de forma italiano, geral, de máfia. coquetéis. Né, os cosmopolitans da vida. Sim. Mas Mas essa fase dos drinks era bem na época do Sex and the City, né? Sim, Tipo, que acho que agora depende. eu não sei se as pessoas ainda estão muito na vibe do drink colorido. Tá, colorido, porque gin tônica não deixa de ser um drink. Sim, mas eu digo, quando eu faço saber a sombrinha, sim. o copinho de martini, a gente não vê, é muito raro você ver alguém numa balada pedindo um martini. Não, pedindo martini Sex não. on the Beach. O que tem agora é aquele gin tropical, coisa assim, que tá um pouquinho... É Chernobyl aquilo, né? Ontem eu tava na Factory e eles estavam tomando. Uma cor, cara, que se apagar a luz da Factory, tu encontra a pessoa pelo drink. Isso é corote. E aquele corote, cara. É a cor do Iron Brew, aquela bebida escocesa, aquele refrigerante que cura ressaca. Sim. Que cura ressaca, olha como refrigerante é conhecido. Tem um... Peraí. Não, eu tô confundindo. Porque tem outros refrigerantes com cores radioativas. Laranjinha. O Mountain Dew, é o laranjinha. Mountain Dew também, que é uma cor, uma Ajax, assim. Na África do Sul também tomei um refrigerante que era uma cor horrorosa. Não sei qual Agora tem aquelas bebidas dos signos também, eu tomei uma... Da Skol? Eu tomei... Skol não tá patrocinando a gente, se quiser pode, tá? Anitta, escuta a gente. Faz alguma coisa, Anitta, hashtag faz alguma coisa. Eu bebi aquelas bebidas do signo, eu peguei o de Capricórnio. Mas o que é isso? São shots de alguma coisa? Não Keep Cooler, é um Smirnoff Ice parecido, assim, é nessa vibe. E era um verde Godzilla, assim, sabe? Muito esquisito. Mas enfim, outra série de adolescente que eu lembrei agora que tem o negócio da bebida que eu achei interessante botarem na protagonista é Gossip Girl. Gossip Girl, eu comecei, estou correndo atrás. Gossip Girl, a Serena, que é uma das personagens principais, ela é tipo, tá num pedestal, assim, todo mundo acha ela muito legal e não sei mais o que. E logo na primeira temporada, tipo, ela tá voltando, que ela foi pra um colégio interno, ninguém sabe muito bem por quê. E por que foi que ela tomou um porre no casamento e pegou o namorado da melhor amiga. E daí, desde aquilo ali, ela tem um negócio que ela não bebe, não cuida e tal. Até que veio uma amiga dela daquela época, que é uma forte influência, assim, que elas saem. Não, mas vamos tomar só um negocinho. Daí, claro, no outro dia ela já não lembrava o que tinha feito, apareceu sei lá onde. Mas eu achei interessante. Só que aí é que tá, fica tudo muito velado. Sim. Porque tu vê ela tomando um drink e no outro dia ela já tá acabada, né, com amnésia alcoólica, tá? Tu não vê o meio termo. E daí, como a gente falou dos filmes que tratam bebida muito como diversão, né, Se Beber Não Casa, Superbad e tal, tem aqueles que tratam bebida como algo muito negativo. Eu não sei se tu já assistiu Despedida em Las Vegas. Eu não vi ainda. É com o Nicolas Cage, É né? com o Nicolas Cage. Nicolas Cage ganhou o Oscar de melhor ator por esse filme, se não me engano. Se ele não ganhou, ele foi indicado, mas eu acho que ele ganhou o Oscar. Que é, cara, é um filme, ele é muito triste. O cara, ele já tem problema com bebida de longa data, tal, e daí por causa disso ele perde mulher, ele perde trabalho, ele vai perder a casa, ou a mulher ficou com a casa. Ele não tem perspectiva nenhuma, ele tem o dinheiro da rescisão dele. E ele não quer, não tem vontade, enfim, ele decide que ele vai pegar esse dinheiro, ele vai pra Las Vegas e ele vai beber até morrer. Ele vai usar esse dinheiro só pra isso. Daí, claro, lá em Las Vegas ele conhece uma prostituta que meio que tenta ajudar ele e tal. Mas, né, pra gente ter um filme, porque senão, né, ele foi lá, bebeu até morrer, já acabou. 20 minutos, exato. Exato. Mas é bem interessante, assim, e trata de uma forma bem gráfica até, problemas com bebida, assim, é um dos únicos filmes que eu conheço que ficou o filme inteiro em cima disso, assim. É bem interessante, eu recomendo pra quem quiser assistir. Isso me lembrou, nada a ver, né, mas me lembrou Cobra Kai. Porque no Cobra Kai, o personagem do William Zabka, que é o Johnny Lawrence, que é o contraponto do LaRusso, ele também é super fracassado, vive de Coors Light, que é uma cerveja. O tempo inteiro ele está com uma cerveja na mão. Mas é engraçado, porque passa uma vibe tipo... Tu tem um pouco de pena dele, mas ele é massa. Porque ele fala na tua cara, não sei o quê. Se atribui a bebidas características das pessoas que são interessantes. Tipo, no caso do Cobra Kai. O cara é meio perdido, o cara não quer nada da vida, o cara vive de cerveja. Mas ele não é um cara ruim. Ele é um cara... Né? Tem essa coisa do tipo assim... E a cerveja tá o tempo inteiro, quase toda cena que ele aparece, ele não tá lutando, ele tá bebendo. Sempre, né? E essa coisa daí, o pobre, ele assim, ele não sobrou nada na vida dele, ele abre a geladeira, tem uma garrafa de água e um six-pack de cerveja, meio repolho, entende? E aí ele meio que passa aquela vibe do loser que tá travado na vida, e aí a bebida
em muitos aspectos parece que sustenta isso, né? Ah, tá. É uma decadência glamourizada, assim, sabe? Tipo assim, e eu acho que também é uma coisa que a gente compra muito, porque daí quando a gente tá mal, uma das coisas que muitas pessoas pensam eu vou comprar uma cerveja. Muito legal. E daí sempre tem aqueles filmes que a pessoa tá tentando se livrar da bebida e tal, seja por ela ou seja por causa de uma circunstância, mas que tu fica só esperando a bebida sabotar. Um exemplo bem recente, eu não sei se tu viu o Gambito da Rainha. Ainda não. O Gambito da Rainha tem disso, porque ela é uma enxadrista muito foda, assim, desde o começo. Ela aprendeu com 9 anos e ela aí é que tá, né? Ela morou num orfanato e daí eles davam calmantes para as crianças. Daí, de repente, o Estado falou que não podia dar mais calmante para as crianças. E assim, eles davam para todas, não era? Ah, não, aquela ali é mais agitada, todo mundo ganhava. E daí aquilo ali começou a dar uma abstinência nela, porque o corpo dela já estava acostumado, daí ela vai, quebra, consegue o vidro, toma um monte de calmante ao mesmo tempo, enfim. Daí quando ela sai, que ela é adotada, a mãe adotiva dela, né, a mãe dela, de vez em quando tá bebendo, tá, e a mãe dela, você já percebe que ela tem uma tristeza muito grande, o casamento dela logo acaba, tal, e a bebida tá ali. E daí um dia, determinado dia, ela pegou uma cerveja e tal, assim, quer uma também? E a partir dali foi. E daí, assim, às vezes ela tinha partidas de xadrez que ela precisava estar concentrada e não sei mais o que, e ela tomava um porre e tava de ressaca e não conseguia ganhar, até que aquilo ali virou em determinado momento virou uma espiral que ela já nem participava mais de torneio, que ela tava só em casa bebendo, assim. Mas assim, não teve o meio Mas essa termo. é a superação, então, ela se... Chega a ser assim, é mais dela de superação como enxadrista do que necessariamente até como alcoólatra, porque chegou num ponto que ela sabia que ela não deveria, que ela até assim, não, amanhã eu tenho uma partida cedo, eu tenho que estudar, né, eu tenho que estudar e dormir. Daí uma amiga dela lá em Paris, não, mas só um drink. E um drink nunca é só um drink. Um drink é que nem uma saideira, é um período de tempo entre você decidir que vai embora e ir embora, é a saideira, não é uma cerveja. Né? Assim como vamos tomar alguma coisa, vamos tomar um drink, vamos tomar uma cerveja, não é. Exato. Uma cerveja é igual a um período de tempo que a gente ficará tomando cerveja. E outro filme, e até o Gambito da Rainha me lembrou de um outro filme que eu acho muito bom, eu até quero rever, aquele O Voo, com Denzel Washington, não sei se tu viu, que ele é um piloto. É um piloto de um avião e dá um problema na turbina e tal. Ele tem que fazer um pouso de emergência que ele vira o avião de cabeça para baixo, assim, ele vira 180 graus. E foi a única forma que ele conseguiu de desacelerar e conseguia, né, pousar ferindo o mínimo de pessoas possível. Teve gente que morreu, teve gente que ficou machucada e tal. Mas depois tem toda uma auditoria para ver se foi falha do piloto, se foi falha da aeronave, né? O que aconteceu ali. E acontece que ele tem um problema com bebidas, que ele tem problema até com drogas, assim, tal. E na noite anterior ele e uma aeromoça estavam festando o Ru. E daí aquilo ali começa a entrar no relatório, e daí até chega a se questionar se, assim, por exemplo, será que não é porque ele estava alterado que ele teve essa ideia de fazer a manobra e diminuir? Se ele não tivesse bebido e seguisse só o protocolo, talvez tivesse morrido mais gente. E daí tem um dia que ele tem que dar um depoimento, que ele tá num hotel, tiraram todas as bebidas do frigobar, tal, e em determinado momento ele vê a porta aberta do quarto do lado, quarto conjugado, assim. E daí, tu vê aquela cena que ele só viu a portinha aberta, mirou no frigobar, tu pensa, meu Deus, o cara vai se acabar e no outro dia ele não vai conseguir. Então tu fica torcendo, a bebida vira um antagonista, de certa forma, né? Eu tava, não tinha no Grey's Anatomy, acho que era o chefe do hospital que tinha um problema com álcool, ele não conseguia operar. Meredith, né? Ah, verdade, né? Teve nas primeiras temporadas, se eu não me engano, ele tinha esse problema, né? Ele também, e acho que ele até entra na sala de cirurgia alterado, de sentir um cheiro, uma coisa assim. O problema é que, para muitas pessoas que abusam de álcool, elas compreendem que tem uma coisa errada, que elas vão, né, elas estão trabalhando de ressaca, elas estão trabalhando com um copo de água e não é água, mas para elas é uma coisa que não é concebível cortar, elas não conseguem explicar a raiz daquilo, e aí para essas pessoas a melhor coisa é o corte total. Cortar total, né? Exatamente. Porque se tu vê tu vai querer tudo. Existem uns trabalhos com compulsão, com lidar com controle de impulso, mas também tem uma parte genética, né, de temperamento, de um monte de coisas que... E até uma parte que eu digo, não psicológica, mas até sociológica, né? Porque às vezes não é só tu não beber, às vezes tu precisa não sair, não ver certos amigos, né? Porque tu sabe que quando se tu para, tu vai parar com um monte de coisas, né? Tu vai parar com o teu círculo, tu vai parar com os lugares que tu ia, tem muitas pessoas que se mudam. Porque não é só o álcool, é como a gente tá falando no começo, o álcool traz um monte de coisa, o teu círculo social, as festas,
qualquer evento familiar, eu não sei, vocês que têm famílias que não bebem, eu tenho curiosidade, porque minha família toda, a gente bebe bastante. Como é que é um evento familiar sem álcool? Uhum. Sabe, com menos tragédia, com menos acidente de percurso, porque geralmente alguém sai chorando, alguém sai irritado, alguém sai brigando sobre uma coisa que nem é tão relevante. Nossa, eu lembro que uma vez, agora que tu falou de família sem bebida, eu fui no casamento de uma prima minha, que na religião dela ninguém bebe, então a festa de casamento dela não tinha bebida. Mas o meu pai e o meu tio contrabandearam o isopor com cerveja. Eles conversaram com ela antes, ela falou que tudo bem, se fosse discreto, né? No final eles estavam fazendo torre de latinha, né? Eu tenho muitas memórias legais da minha família, assim, quando a gente era pequeno, dos meus tios, que eu lembro, talvez eu romancei muito, né, mas que eu lembro que era muito divertido na praia, assim, que eles bebiam e riam, e daí meu pai botava uma camiseta na cabeça e se fazia diário, umas viagens, assim, sei lá. E eu acho que até por isso que crianças, assim, crescendo, a gente começa a associar a bebida a algo legal. Algumas pessoas sim, né? Outras não. Outras têm péssimas memórias e justamente não querem, por isso cortam, né? Não querem lidar. Eu já escutei vários relatos de pessoas que, até pra narrar uma história, foi um evento, o pai ou a mãe que ficaram agressivos, ou que começaram a falar coisas que nunca ouviram antes, né? Começar a contar verdades e tal. E aí, pra muitos é traumático, né? Cada pessoa vai elaborar de um jeito específico. E até agora a gente falou dos filmes, se comentasse da Amy antes, e eu lembrei de algumas biopics de artistas que tiveram problemas com bebida. A Edith Piaf foi uma, né, que desde nova ela tinha problema com bebida. Depois a saúde dela era muito frágil ao longo da vida. E aquilo ali prejudicou bastante ela. A Judy Garland. Judy Garland tinha Nossa, que história triste da Judy. Ela tomava desde criança, né? Sim, mas ela criança, tava sendo Tu já assistiu o filme bulinada, dela? Né? Via, É a bom? Renée Zellweger. O filme não é muito bom, mas a atuação da Renée é sensacional. Mas o filme é muito romântico ou ele conta bastante Não, coisa? é porque ele pega mais a etapa final da vida dela. Ela tá viva ainda, não? Não, a Judy Garland morreu faz tempo. O que eu tô confundindo? A filha dela é a Liza Minnelli, né? Sim, mas eu tô confundindo o... Como é o nome do drink? Ah, Shirley Temple? Tô confundindo com ela, porque a Shirley Temple também tem uma história assim. Ah, eu não sei da Shirley Temple. Não sei. Mas o Shirley Temple é um drink virgin, né? Ele não tem bebida alcoólica. Mas eu acho que tem alguma história por trás ser, também, né? de ator mirim. Ai, gente, se a gente, 30 anos atrás, né, os pais já ofereciam bebida, imagina como que não era na década de 40. Então, muito antes tinham pais que... Até apareceu no WandaVision, que tem uma hora que a Agnes, ela tá lá no episódio dessa sexta-feira, até o último que rolou. No episódio do WandaVision tem uma hora que a Agnes aparece pra cuidar das crianças e daí ela tá pegando um monte de álcool, daí ela falou assim, não é pra mim, é pra eles, pras crianças, porque senão eu não ia aguentar. Mas eu acho que é uma referência àquela coisa antiga de antes se dava um pouquinho de cachaça, um pouquinho de não sei o quê, pra não sentir dor nos dentes ou pra dar sono. Tem até muito tempo, muitas coisas que a gente olha pra trás e pensa, meu Deus do céu. Isso foi Mad Men, né? As gestantes fumavam. Bebiam e fumavam, né? Exatamente. Até eu lembrei do Johnny Cash também, né? Que eu falei de mulheres, né? A gente falou da Amy, mas o Johnny Cash também. O Johnny and June, dá pra ver isso bem claro, que ela enche o saco e quer ir embora 1000 vezes por causa da bebida, né? E o Ray era mais drogas mesmo, que ele usou heroína e tal, mas ainda assim, né? Tu vê que o artista, daí ele precisou de uma recreação pra determinada coisa, daí ele tá numa rehab e depois ele saiu da rehab. É tudo muito rápido. Então, mas também são filmes quando a pessoa se embebeda. É shot, pronto, corta. Ressaca. Exato. E, Carol, agora já pra gente ir pro final, a gente falou bastante de bebida, de saber dosar, de controlar, pode ser muito bom, pode ser muito ruim, mas acho que uma dúvida que muita gente tem a gente sabe o que é alcoolismo, né? Mas o que caracteriza o alcoolismo? É o tanto que tu bebe numa noite? É a frequência? Como é que a gente pode dizer, não, aquela pessoa é alcoólatra, ou como que a gente pode se policiar, assim? Tem um debate recente sobre essa questão da frequência, se é frequência ou intensidade, né? Por exemplo, eu nunca bebo, mas quando eu bebo eu perco a mão. Ou se eu preciso beber todo dia. Se tu for procurar no nosso manual de transtorno diagnóstico, tem umas coisas tipo assim, o quanto você passa do seu dia preocupado com a hora de beber. Quando você não tem tal substância em casa, você move mundos e fundos para ter essa substância em casa, você troca outras coisas por causa disso, tipo, a bebida, tudo é secundário para a bebida, por exemplo. Essas são algumas características, né? Você recorre à substância ou à bebida diante de qualquer situação desconfortável ou tenta, esqueci agora o nome que a gente usa, mas você tá sempre se compensando essas frases de, não, eu tô triste, eu vou beber, eu tô feliz, eu vou beber. Essa coisa da compulsão e do controle do impulso, quando uma coisa que
sempre tá na minha cabeça, eu sofro se eu tiver que, por exemplo, a gente sai, aí a Tonelli fala, Carol, não vamos beber hoje? Eu vou dizer, tá, não vamos, mas se eu tivesse problema com bebida, eu ia dizer, então deixa. Ah, tá. Não, acho que não vai dar, ou como assim eu não vou conseguir não beber se a gente estiver O rolê gira em torno da bebida. Exatamente, sempre, né? exatamente. Eu tenho uma questão de sempre estar tentando justificar a minha bebida. Eu sempre vou te falar que eu tenho controle, que eu faço o que eu gosto, que eu paro quando eu quiser, mas você nunca me vê sem um copo na mão. Ou você tem justificativas que afastam as pessoas, tipo, minha única alegria é quando eu tomar uma cerveja. Eu trabalhei o dia inteiro, meu momento que são pessoas que usam drogas também fazem isso, pessoas que têm problema com comida, às vezes fazem isso. Tipo, você tá sempre justificando por aquilo ali. É um relacionamento abusivo, né? Com aquele negócio. Mas, eu diria que a questão do autocontrole é relativa. Se a pessoa pode chegar pra ti e dizer, eu não sou alcoólatra porque eu não bebo todo dia. Tá, ok. Tá, mas quando a gente sair, tu vai tomar 20 cervejas e tu vai ficar ok com isso. Tem problema. Um problema de compulsão. Vou chamar de alcoolismo? Depende, se bate com todos os outros critérios. Né? Não é tão simples assim. Não é tão simples assim, E a gente até às vezes acha que usa demais até a palavra alcoólatra pra vezes, por exemplo, pessoas que estão no luto, né? Ou a própria pandemia, antes que você tomava 2 a 4 drinks por semana, você estava tomando 2 a 4 drinks por dia. Porque fica em casa, porque tá tenso, porque tá ansioso. Então, isso te qualifica um alcoolista ou você estava num período de tempo de estresse, ansiedade, desconforto muito grande que você precisava procurar algo pra ti, né? Esses dias eu li um meme que falava quando o coração se parte, o fígado paga, né? Ou o fígado sofre. Porque a gente acaba querendo aplacar aquele desconforto, qualquer que seja, e muitos de nós recorremos à bebida porque é muito mais fácil do que eu comprar um Rivotril, né? Pois é. E então, assim, de forma resumida, né, pra quem não tem o manual do psicólogo e tal, é observar a tua relação, é observar o quão importante a bebida é na tua vida. Se você procurar critérios alcoolismo DSM-5, vai aparecer. Já tem legal. online. É um manual que todo mundo tem acesso, e tem um manual virtual. Só que ainda assim, por que é um profissional que faz? Porque a gente vai determinar início, intensidade, frequência, gatilhos, quais são os pontos característicos do teu contexto ambiental, socioeconômico, atual, familiar, que chegaram nesse ponto. Porque muitas pessoas estão passando por um momento, elas não são alcoolistas, elas não têm uma questão que elas não conseguem viver sem o álcool, elas estão num momento ruim. E a questão de alcoólicos anônimos, de reabilitação do álcool, quem decidiu que não quero e tal... a gente vê muito, assim, personagens, no This Is Us tem até um personagem, o Kevin, que ele passa por um programa desse, o pai dele já tinha problema de alcoolismo, ele desenvolveu também, e é um negócio assim, é 880, tu não pode beber nada no programa, é isso mesmo, Carol? É por aí, esses programas de 12 passos, geralmente não tem um psicólogo que coordena, geralmente são pessoas que vão herdando, vão ficando bastante tempo no grupo, as pessoas raramente saem dos grupos, a galera gosta de... porque eles se sentem num clubinho. Você sabe como eu me sinto. E é uma intimidade que se troca nesses grupos que você não costuma trocar com outras pessoas. E você segue passos, né, pra você completar o programa, depois você pode ficar. Se eu não me engano, o primeiro passo é tu se segurar, mas eles não te julgam, caso tu escorregue. Tanto que tem as moedas, e você vai ganhando as moedas de reconhecimento esse e tal. É um ponto importante, né? Porque, se eu não me engano, até é encorajado esperar recaídas. Não no sentido tudo bem se tu fizer, mas no sentido tudo bem se acontecer. Tipo, não fica te chicoteando, não para de vir no grupo. Até porque até naquele episódio que a gente falou sobre dieta e corpo e gordofobia, coisa assim, é aquele negócio, se eu escorreguei uma vez, então eu vou mergulhar de cabeça. Isso, exato. E aí o grupo, por isso que é um grupo de apoio. Tipo, quando tu escorrega, a gente tá aqui pra te segurar, pra te lembrar que fica melhor. Porque o legal desses grupos tem a pessoa que acabou de entrar, tem a pessoa que tá há 20 anos, tem a pessoa que tá chegando onde ela queria, tem a pessoa que tá no meio do rolê. Então tu tem uma perspectiva de todos os estágios que você pode passar caso você queira. E o querer que eu falo não é uma coisa super consciente, as fichas caírem e você mudar o direcionamento da tua vida. E isso é o legal do grupo. Coisa que eu fico de cara, por exemplo, eu fui pesquisar essa semana se tinha grupos de mulheres que amam demais em Blumenau. Não tem. Não tem em Santa Catarina, o único que tinha em Floripa fechou. Olha! Não existem grupos de apoio. Mas por causa da pandemia, tu pode entrar em salas virtuais. As mulheres estão amando de menos. Não, pelo contrário, né? Nunca teve tanto feminicídio. Mas com os grupos de Alcoólicos Anônimos é a mesma questão. Você pode procurar na internet, Alcoólicos Anônimos tem grupos Skype, Zoom, em outros países, se você quiser fazer com outros países, com outras línguas. E você percebe que a história é mais ou menos a mesma. Eu acho que quem tem um problema com abuso de substância em geral deveria procurar,
porque é um excelente complemento até pra terapia. Tem muitas pessoas que só fazem o grupo e tá tudo certo. Eu acho que é bem eficaz. Eles têm uma biblioteca bem legal de livros que eles escrevem ou que pegam de outras pessoas pra oferecer pra tu evoluindo. É bem bacana, assim. Eu acho que a premissa, de novo, tu perguntou, não tem que parar de beber. A ideia, o ideal, sim. Mas eles falam, ó, isso aqui é o ideal. Mas se tu não conseguir, a gente tá aqui. Isso eu acho bem massa. Então é isso, Carol. Vamos encerrar a conversa pra gente poder ir beber? Vamos! Sim, vamos. Carol, queres deixar tuas redes pro pessoal seguir? Pessoal, me segue no @Caroline Brunin. Eu tenho também um canal no YouTube, você pode acessar lá pela bio do Instagram. E às vezes rola umas lives no Instagram também, então só ir por lá que o resto se encontra. É isso, e a galera que quiser ver alguns filmes que a gente citou hoje, que lidam com a questão do alcoolismo ali, por exemplo, aquele Despedida em Las Vegas, tal, vai ter uma listinha no Cinema com algumas dessas obras. Você pode acessar no site cinema.com.br ou também seguir pelo Instagram cinema.blog. A gente fica por aqui, semana que vem tem mais. Tchau, tchau! Tchau!